gente, tudo bem? Meu nome é Leandro de Jesus, eu estou aqui mais uma vez para trazer uma super dica para vocês. Nós vamos falar sobre modalidades de ação penal, tema super importante que você tem que saber, tem que ter em mente para fazer a sua prova prático profissional da OAB. Se você não souber isso, meu amigo, minha amiga, um abraço, hein? Mas eu sei que você está estudando, você está focada, você está compromissado, está compromissada e vai passar na sua prova da OAB, vai passar aí com muita folga, ok? Então vamos lá. Mas antes de começar, antes de falar sobre modalidade de ação penal, eu quero lhe fazer um convite. Eu sei que você não vai recusar, claro que não vai recusar. Quero que você acesse aí www.redejurista.com.br e crie o seu perfil em nosso site, o nosso portal com conteúdo super legal, com colunistas fantásticos, uma rede social exclusiva para advogados, para bacharéis em direito e para estudantes de direito. Então lá tem uma interatividade super legal, várias ferramentas em que você vai aumentar o seu círculo de amizade, vai conhecer pessoas da área e, consequentemente, aumentar as suas oportunidades, ok? Então vai lá, www.redejurista.com.br e cria o seu perfil. Aproveita também e curte a nossa fanpage, certo? facebook.com/redejurista. Espero por vocês lá, ok? Então nós vamos falar agora sobre modalidade de ação penal. Um tema super importante que você já deveria saber. Mas se não sabe, nós vamos aprender agora. Se sabe um pouco, vamos aprofundar. Mas eu vou dar aqui algumas dicas para você estudar depois. Você aprofundar dentro do Código Penal, dentro do Código de Processo Penal, aprofundar aí sobre o tema. Então vou dar aqui um direcionamento, ok? Então vamos lá. Modalidade de ação penal. Como é que eu quero que você grave isso na sua memória, que você fixe isso na sua memória? Como é que nós vamos fazer? Olha só, eu quero que você crie aí uma estrutura na sua mente, certo? Como um mapa mental. Então nós temos aqui uma superestrutura. Essa superestrutura se chama ação penal. Superestrutura, ação penal. Dessa superestrutura saem dois ramos. Dois ramos saem dessa superestrutura que é a ação penal. De um lado, o ramo se chama ação penal de iniciativa pública. Do outro lado, nós temos outro ramo que se chama ação penal de iniciativa privada. Então, grave aí na sua memória. Grave na sua memória. Ação penal. De um lado, nós temos a ação penal de iniciativa pública. Do outro lado, nós temos a ação penal de iniciativa privada. Você não vai mais esquecer isso, ok? Então, nós vamos falar agora apenas sobre ação penal de iniciativa pública. Depois, nós vamos falar sobre ação penal de iniciativa privada, certo? Então, dentro da ação penal de iniciativa pública, nós temos também subgrupos, certo? Dentro da ação penal de iniciativa pública, nós temos subgrupos. Que subgrupos são esses? Nós temos a ação penal de iniciativa pública condicionada e ação penal de iniciativa pública incondicionada. Então, eu vou repetir a partir da superestrutura. Mas por que repetir tantas vezes? Porque eu quero que você grave, eu quero que você memorize e não esqueça mais esse assunto, por favor. Então vamos lá. Superestrutura, ação penal, dois ramos. Nós estamos falando agora sobre ação penal de iniciativa pública. Dentro da ação penal de iniciativa pública nós temos os subgrupos. Ação penal de iniciativa pública condicionada e ação penal de iniciativa pública incondicionada. Primeiro nós vamos falar sobre ação penal pública, ação penal de iniciativa pública incondicionada. Mas por que nós vamos falar primeiro de ação penal pública incondicionada? Porque é a regra. É a regra. Ação penal de iniciativa pública é a regra. Não esqueça disso. Por que a regra, Leandro? Porque basta que existam a prova da materialidade, que exista um indício suficiente de autoria para que o Ministério Público ofereça a denúncia. Não existe outra condição de procedibilidade. Havendo prova da materialidade, indício suficiente de autoria, o Ministério Público tem a legitimidade para propor a ação penal, para oferecer a denúncia, ok? Não existe outra condição de procedibilidade e essa é a regra. Ação penal de iniciativa pública incondicionada, ok? Então, vale ressaltar aqui que estamos falando de ação penal de iniciativa pública. Falamos da ação penal de iniciativa pública incondicionada, que é a regra. Agora nós vamos falar sobre ação penal de iniciativa pública condicionada. Mas condicionada ao quê?
Que condição é essa? É uma condição de procedibilidade. Uma condição de que, Leandro? Procedibilidade. Mas que condições são essas? Olha só. Ação penal pública, de iniciativa pública, condicionada à representação, olha aí a condição, representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. São essas as condições, duas. Ação penal pública, ação penal de iniciativa pública condicionada à representação do ofendido, é uma condição, representação do ofendido. Ação penal de iniciativa pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, é outra condição de procedibilidade. Por isso é condicionada. Ou é condicionada à representação do ofendido, ou é condicionada à requisição do ministro da Justiça. Mas existe um prazo para que o ofendido represente? Claro, prazo decadencial de 6 meses para que o ofendido represente. Não vai ficar lá ad eterno para representar. Claro que tem que existir esse prazo decadencial. E para a ação penal de iniciativa pública condicionada à requisição, existe um prazo decadencial? Não. Não existe prazo decadencial para ação penal pública, ação penal de iniciativa pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Não existe prazo decadencial. No entanto, como regra geral, existe o prazo prescricional que vai incidir em qualquer caso. Então, falamos aqui sobre essa grande estrutura, ação penal de iniciativa pública, ação penal de iniciativa pública condicionada e incondicionada. Agora nós vamos sair da ação penal de iniciativa pública e nós vamos falar sobre a ação penal de iniciativa privada, certo? Dentro da ação penal de iniciativa privada, nós temos a ação penal de iniciativa privada exclusiva, personalíssima e subsidiária. Exclusiva, personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública, certo? Ação penal subsidiária da pública é aquela que o Ministério Público ele fica inerte. Inerte, por que inerte? Inerte, não fez nada, recebeu lá as informações, recebeu lá o inquérito policial e simplesmente não se posicionou sobre o tema, né? Não arquivou, não ofereceu denúncia, não pediu arquivamento, enfim. Então, devido a essa inércia, a inércia do Ministério Público, abre-se a possibilidade da ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, ok? Ok? A personalíssima, ação penal privada, ação penal de iniciativa privada personalíssima é aquela que só o próprio ofendido pode oferecer a queixa-crime. Então vamos lá. Leandro, mas por que existe essa possibilidade de ação penal de iniciativa privada? Questão de política criminal em que o legislador entendeu ser mais adequado que o próprio ofendido decidisse se intentaria aquela ação, ofereceria aquela queixa-crime, se vale a pena, se não vale, passar pelo transtorno de uma ação penal, ou se simplesmente renuncia àquele direito de propor ação penal. Então é uma questão de política criminal que entendeu-se mais adequado que para alguns casos, de maneira que é uma exceção, a legitimidade é do próprio ofendido ou do seu representante. Cabe destacar aqui que o prazo decadencial para que se ofereça a queixa-crime na ação penal de iniciativa privada é de 6 meses, certo? 6 meses é o prazo decadencial. Decorrendo esse prazo sem que seja oferecida a queixa-crime, extingue-se a punibilidade. É uma causa de extinção da punibilidade. Mas aqui também eu quero deixar duas coisas importantes. Citar duas coisas importantes. São 2 institutos. O perdão do ofendido e a renúncia. O perdão do ofendido ele ocorre após o oferecimento da queixa-crime. O ofendido foi lá, ofereceu a queixa-crime, depois reatou a amizade lá com o seu ofensor e decidiu perdoar. Esse perdão ele pode ser tácito, esse perdão ele pode ser expresso, certo? Já a renúncia, ela ocorre antes de ser oferecida a queixa-crime. Também a renúncia ela pode ser expressa e ela pode ser tácita. Ok, aprendeu? Leandro, então já sei tudo sobre modalidade de ação penal, os requisitos e todos os detalhes. Não, eu estou lhe passando aqui dicas. Dicas para que você possa
pegar e aprofundar o tema, estudar, pegar o livro, pegar o seu vademecum, pegar suas apostilas, pegar o seu caderno, as suas anotações e estudar, ok? Eu estou lhe dando um direcionamento, ok? Ah, Leandro, mas eu queria que você falasse mais. Não, você quer me ouvir falar mais? Então faça o meu curso preparatório, com dicas para a OAB, dicas como estudar e toda a preparação para você que vai fazer a sua prova prática profissional em Direito Penal na OAB. Você quer ouvir mais? Então vai lá, acessa www.redejurista.com.br e vê lá no curso de prática penal que tem lá, certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Gostaria muito de aprofundar mais, mas não tenho como gravar um vídeo mais longo. E aí, ficam essas dicas aqui. Desejo boa sorte para todos. Acesse lá o nosso site, redejurista.com.br, curta a nossa fanpage e aguarde aí que mais vídeos com super dicas vêm por aí, tá ok? Um grande abraço e tchau, tchau.